Então eu busquei a biologia como uma forma de me aprofundar cientificamente e aproveitar uma linha de mestrado e doutorado que eu consiga pesquisar assuntos que me interessam cientificamente e que eu consiga puxar para a área de segurança do trabalho. Coisa que eu não consigo fazer com a minha engenharia elétrica de origem, minha outra graduação de origem. Então hoje eu estou me tornando biólogo para fazer um mestrado e doutorado Bacana. em tópicos dentro desse sentido, né? E voltando à questão da avaliação. O primeiro grande problema desse tipo de avaliação é o seguinte: já começa pela legislação, tanto normativa técnica quanto legislação, elas têm uma informação restritíssima, né? O anexo 14 NR15 só diz atividades, né? De novo, o Manual da Polícia Especial do DNSS, ele já explica um pouquinho melhor, e aí, aproveitando a NRT2 de saúde, aí já define melhor vias de entrada no organismo, vias de exposição no ambiente até chegar à pessoa, o que é reservatório, fonte, enfim, então define termos um pouco melhores, né? Mas tudo parte de uma origem de que a gente, como ser humano, a gente tem pouco conhecimento sobre microbiologia, né? Vamos lá, nós somos 4 pessoas aqui no estúdio aqui agora. Devem ter em torno de umas 40, 50 trilhões de células humanas. E nesse exato momento deve ter em torno de umas 400, 500 trilhões de micro-organismos. A gente carrega 10 vezes mais as nossas próprias células, a gente carrega em micro-organismo. E é natural. É natural, a gente está vivo por causa disso, né? Até porque, principalmente da microbiota intestinal, homeostase do organismo, absorção de pequenas cadeias de ácido graxo que a parte digestiva do nosso organismo não pega, vitamina B12, a gente só tem acesso a tudo isso por causa da microbiota intestinal, né? Então, assim, a gente está vivo por causa de micro-organismos. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser patógenos. E aí a gente tem que ter um bom... E normal, eu costumo brincar o seguinte: tirando a Clostridium tetani, que é a bactéria do tétano, a maioria dos micro-organismos eles são patógenos que estão no lugar errado. Que no seu sítio reservatório de origem ele não causa doença. Por exemplo, um Escherichia coli, que é coliforme fecal, está na ferida, está num ponto diferente. A Klebsiella pneumoniae, que é outra bactéria, comum até de agricultura, enfim, de vegetação, está no trato respiratório. Então, normalmente, algum patógeno, ele age, tirando a Clostridium tetani, que a ação dela é necessariamente patógeno, né? Mas, normalmente, uma bactéria, um micro-organismo patogênico, o vírus, o fungo, enfim, então, o protozoário, e é bom também diferenciar, porque a gente às vezes não sabe a menor diferença que é bactéria, que é protozoário, que é um fungo, que é um vírus, né? Enfim, então a gente empacota todo mundo e diz que é risco biológico. Sim. Né? Nessa avaliação específica da higienização, o que eu costumo recomendar é leia o manual da Polícia Especial e leia a NR32, que elas te auxiliam muita coisa em etapas de avaliação. Por quê? Você tem que construir um caminho de, primeiro, quais são os reservatórios. Quais são as fontes ali de micro-organismos, de micróbios, né? Que possa existir naquele ambiente. Depois você pensa no patógeno, mas quais são os reservatórios? Tanto a pessoa limpando o ambiente, ela própria já tem sua carga. Que a gente já supõe que não é patógena, porque é a carga dela mesmo de equilíbrio de organismo, enfim, de homeostase de organismo, ela está saudável, está apta para o trabalho. Teoricamente, se ela receber um asno do trabalho, ela está apta para estar ali. Então, ela própria não é uma causadora de doenças dela mesma, dessa pessoa. O ambiente, se é um ambiente, por exemplo, um vestiário, sanitários, onde pode ter outros reservatórios, a gente vai, os usuários desse vestiário, que somos nós mesmos, desses sanitários, a gente vai entregar urina e fezes. Urina, até segunda ordem, é livre de micro-organismos. Então, processo de limpeza renal, a não ser que você esteja com infecção urinária. Né? Ou no máximo que a urina vai pegar no arraste pela uretra, ou principalmente na saída, algum micróbio de pele. Mas não do sistema renal, porque o sistema renal é um sistema que é livre de vida microbiológica, né? Diferente, por exemplo, do seu intestino, enfim. As fezes já vão sair com a fração de bactérias comensais. Bactérias comensais, que não são nocivas ao organismo. Tá? Então, esses são os reservatórios que você vai encontrar nesse ambiente. E mesmo assim, tá na sujeira do papel
ou foi embora, ou tá agarradinho, encostado no sanitário, aquela coisa bonita, que a pessoa que limpa esses ambientes vai lidar com isso. Aquelas marquinhas que ficam lá, né, Olha, cara? eu fiz isso eu fiz essa brincadeira num público do Grupo Técnico de Higiene Ocupacional. Eu fiz uma apresentação de agentes biológicos no Grupo Técnico de Higiene Ocupacional daqui do Rio, né, no GT da BH aqui no Rio. Eu brinquei assim, gente, o trabalhador por acaso vai lá ter contato com ferros e tal, vai passar a língua, passar no rosto, não vai. Então, assim, é um reservatório que está lá, que você pressupõe que mais provável que tenham bactérias comensais, que não tenham patógenos, está lá no papel, está lá no resíduo de sanitário. Qual é a via de transmissão no ambiente para chegar dali, daquele ponto que está no trabalhador? Tem que botar a mão nua? Então, aí você faz uma avaliação mais simples. Tem equipamentos, tem ferramenta de trabalho? Né? Então, assim, eu acho, para dar uma pergunta objetiva, eu já fiz vários laudos concluindo como não existente risco biológico para esse tipo de tarefa, baseado nesses argumentos. Uso até Mas citações. porque também, não sei, olhando também o anexo 14 da NR15. Não, nem tem essa atividade. Tem aquele debate por causa da jurisprudência de novo. Ai, maldito. Ai, esses colegas com a AB. Eu tenho vários amigos, um beijo para todos eles, mas esses colegas com a AB no bolso criou uma problemada. Enfim, tem Toda aquela hora jurisprudência de limpeza em áreas de grande circulação, aeroporto, Exato. rodoviária, Então, aí- virou, Ex- enquadrou como equivalente ao lixo urbano de 40%. Exatamente, Né? Então tem exatamente. jurisprudência que gera uma mega de uma briga nesse assunto. essa é a grande questão, né? É. O que é grande circulação? Pois é, o que é grande circulação? Você Entendeu? entender que um banheiro de empresa é grande circulação, sei lá, ué. Trabalhando na Reduc Essa é grande circulação. Com um troço vago, né? Eu te falo de jurisprudência vir para atrapalhar a nossa vida. Essa guerra, tem muita essa guerra, sabe quem? Em academia. Nunca vivenciei isso, não. A gente tem alguns clientes de academia, e aí porque ela tá limpando lá o banheiro da academia. Grande circulação. Grande circulação. É muito subjetivo. Entendeu? Cara, mas, pois é. Uma... É jurisprudência, né, cara? Tá, assim, por isso que Eu- por isso que eu uso esse termo de ABHO, não. Eu já- Deixa a lei, deixa a NR, até a NR, deixa a NR pra lá, vamos conversar sobre ciência. eu sou meio pragmático, não tá lá no anexo 14, né? Mas realmente tem algumas pessoas que vão porque tem essa jurisprudência mesmo. Sim, Em relação claro. ao, por exemplo, hospital, parece que escola, faculdade, tudo meio que entra dentro desse parâmetro. Deixa eu aproveitar e te perguntar que a gente falou de academia. Nesse campo aí, só para não perder. Então, para quem trabalha nesse tipo de atividade, pelo lado biológico você não caracteriza geralmente. Pelo lado químico, Bem lembrado. E eu brinquei no início da resposta à pergunta que eu acho o químico mais perigoso. Por quê? sim. Porque a pessoa pode entrar ali com uma substância clorada, uma substância contendo peróxido de hidrogênio, que são substâncias que são desinfectantes, esterilizantes, né? E aí numa concentração que nem precisa ser tão alta, que pode ser altamente nocivo. Mas é uma brincadeira, não vou falar nem de empresa. Quando a minha esposa limpa o banheiro, ela usa tanto cloro, que ela sai chorando lá dentro. E como se eu não tivesse o filtro químico lá dentro, respirador e tudo pra usar, né? Já que você quer também dar esse banho de cloro no ambiente, eu tenho respirador pra isso. Receba. Tem um respirador bonitinho aqui com filtro químico pra te dar, pô. Mas enfim, às vezes o profissional tem à disposição a substância. Eu tô brincando nesse caso, citando minha esposa que às vezes exagera um pouquinho no cloro. Mas eu lembro uma situação, eu cuido no hospital, que foi comprado para a equipe de higienização um produto que tinha um percentual de peróxido de hidrogênio, tinha um outro substância desinfectante na concentração. Mas o peróxido, ele é altamente desconfortável. E receberam isso para limpar todos os ambientes, todo o chão inteiro do hospital. Cara, tem lugar arejado. A pessoa sofria. Sofria porque concentrações baixíssimas, às vezes menor que um ppm, já deixa a pessoa totalmente desconfortável naquele ambiente. Né? Então, assim, por isso que eu brinco que às vezes o risco químico pode ser até maior dependendo de que tipo de substância que entra ali como desinfectante. E eu citei a área hospitalar, porque a área hospitalar tem até norma, né? Determinados ambientes tem que... crítico, não crítico, semicrítico, as definições das normas da Anvisa, enfim, tal, as RDCs da Anvisa para a área hospitalar.
E aí isso casa um pouquinho com a higienização, porque, não, tal lugar tem que ser limpado a cloro a 2%, a 0,2%, 0,02%. Esse 0,02% de cloro já é, cara, já é um troço desagradável de lidar, né? E às vezes é para limpar chão.